O Ministério Público do Rio Grande do Norte ofereceu denúncia contra 15 investigados na Operação Candeeiro, desencadeada no último dia 2. Todos são acusados de envolvimento num esquema que desviou mais de 19 milhões de reais do IDEMA, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, entre os anos de 2013 e 2014. Entre os crimes denunciados estão peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós temos acompanhado nos últimos anos uma série de escândalos envolvendo desvios de recursos públicos e a corrupção leva pelo ralo milhões de reais que poderiam ser aplicados em ações de saúde e segurança, por exemplo. Diante disso, muita gente se pergunta, será que a corrupção aumentou no nosso país? Ou será que os casos estão vindo mais à tona? Veja na reportagem de Vitor Ferreira e Arimar Martins. Você tem ideia do quanto todos os meses escapa dos cofres públicos através da corrupção? Eu não tenho ideia, mas é muito dinheiro. É muita coisa mesmo, dona Cineide. De acordo com o balanço do banco americano Morgan Stanley, somente nos escândalos da Petrobras, o desvio já alcança os 21 bilhões. Mas será que a população tem aberto os olhos? Cada vez estão mais de olho, né? Antes a corrupção estava, as pessoas ficavam sabendo, mas meio que calada. Hoje o pessoal está falando mais, comentando, acho que estão exigindo mais os seus direitos. É um absurdo. Um absurdo se tornar tão constante, a gente ser tão roubado e esse roubo ser passado para a gente pagar essa própria conta. Né? Você acha que a população está cada vez mais vigilante, Yuri? Não, a gente está cada vez mais vítima. Eu creio que seja assim. A boa notícia é que roubar agora talvez esteja mais difícil. Para o movimento articulado de combate à corrupção, as ferramentas de investigação e a participação popular estão fazendo a diferença. As instituições hoje são melhores aparelhadas, estão com mais liberdade de atuação. Nós temos instrumentos legais mais atuais que permitem com que a gente combata de forma mais efetiva esse mal. E dou um exemplo dele, a questão da própria delação premiada, que está aí na Operação Lava Jato sendo demonstrada para o país inteiro. Quer dizer, era um instrumento que antes você não tinha ao dispor. Então, hoje, a investigação ela torna-se muito mais célere e muito mais efetiva. É isso que também pensa o Ministério Público Federal. O papel do informante é previsto entre as 10 medidas para combater a corrupção. Prevê exatamente a criação da figura do informante, que é para estimular a sociedade a participar no combate à corrupção, divulgando, delatando o corrupto. Permite que, inclusive, a identidade desse informante seja resguardada. Essas 10 medidas conjuntas, utilizadas de forma conglomeradas, desestimulam a prática da corrupção no país. Torna a corrupção um crime hediondo e permite, por exemplo, a devolução, a perda do patrimônio do corrupto que não conseguir provar que a origem daquele patrimônio é lícita. Aqui no estado, somente nos últimos 4 anos, vários escândalos de corrupção foram desvendados. Em 2012, o desvio no setor de precatórios, o Tribunal de Justiça do Estado alcançou os 14 milhões. Nas últimas semanas, a Operação Dama de Espadas denunciou o desvio de mais de 5 milhões através de cheques salários na Assembleia Legislativa. O Ministério Público ainda deflagrou a Operação Candeeiro, que desvendou um esquema criminoso dentro do IDEMA, envolvendo mais de 19 milhões. Então, se for somado o montante referente somente a esses escândalos, são quase 40 milhões que deixaram de ser aplicados onde realmente era necessário. Um absurdo. Enquanto isso, tem pessoas morrendo nos corredores dos hospitais. Por quê? Porque não tem verbas para comprar um esparadrapo sequer. E a gente que não tem condições de pagar um plano de saúde, a gente está sujeito a morrer à míngua por conta da corrupção. Todos que entram sempre roubam mesmo e a gente não sabe quem confia mais. Mas, como bom brasileiro, nada de desacreditar. Abrir os olhos e também fiscalizar pode nos aproximar de um país mais honesto. É possível, sim, acreditar num país melhor. Apesar de todos os escândalos de corrupção, a gente vê que as instituições estão funcionando. O Ministério Público está funcionando de forma eficaz, a Polícia Federal, o Judiciário também tem funcionado de forma a contento. Então, a esperança, sim, mas é importante que haja mudança na legislação. Vale seguir o exemplo do André, que rala muito para vender as trufas, mas que no bolso só guarda o dinheiro suado. É honesto, né? Dá pra você ganhar o dinheiro todo dia, o pão de cada dia. Melhor trabalhar do que roubar. Olha a trufa!
Isso aí. E o governo anunciou no fim da manhã o segundo plano de enfrentamento aos efeitos da seca no Rio Grande do Norte. Essa foi a terceira reunião de enfrentamento à seca realizada pelas várias secretarias estaduais envolvidas no assunto. O objetivo foi unificar os discursos e as ações de combate à estiagem para os próximos 6 meses. Tudo coordenado pelo Gabinete Civil do Estado. Estamos elaborando um plano detalhado de resposta que apresenta um cenário do que está acontecendo e também medidas que deverão ser adotadas para essa situação emergencial. IGARNE e Emater, Secretaria de Agricultura, de Recursos Hídricos e Defesa Civil, participaram da reunião em conjunto com outros setores do governo. Além de detalhar minuciosamente a atual situação hídrica do Estado, o plano contém também quais as ações emergenciais que podem ser adotadas para minimizar os efeitos da seca nos próximos 6 meses. Nós temos aí esses 4 anos de seca que aflige tanto a potencialidade do Estado quanto as águas superficiais, mas também quanto as águas subterrâneas. Então, nós abrimos uma radiografia do Estado enquanto potenciais locais para melhoria da captação de água, tanto para abastecimento humano, mas também lembrando das nossas produções. Operacionalmente, principalmente a aquisição dos recursos financeiros para a consolidação de obras que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, junto com a CAERN, estão desenvolvendo, como adutoras e outros sistemas de uma maneira mais rápida, mas também com a Defesa Civil, que está à frente da parte de abastecimento, com ampliação de abastecimento das cidades por carro-pipa na área urbana, que acontece hoje pela Defesa Civil na área rural. Nessa terça-feira, o governador Robson Faria deverá entregar em mãos ao ministro da Integração Nacional o novo plano de enfrentamento da seca para os próximos 6 meses em Brasília. A expectativa é pela aquisição de recursos que possam viabilizar esse plano. Nossa expectativa é que, com a apresentação desse plano e a demonstração de que nós realmente vivenciamos um momento de muita gravidade, o governador possa trazer mais recursos e a ajuda para a ampliação do carro-pipa. E veja a seguir uma entrevista ao vivo com o secretário estadual de Turismo, Rui Gaspar.